Muito bom dia a todos, esse é Anime Evolution e hoje, minha gente, estamos aqui para mais vídeo. Dessa vez, após muito tempo, vamos a um vídeo polêmico. O vídeo vocês já sabem do que, né, gente? Vamos lá, dessa vez mais 5 rentões sem censuras aí para vocês. Hoje não vai ser um top igual foi da outra vez, dessa vez apenas uma recomendação. E lógico, no final vai ter uma recomendação de um rentão que é só mangá, que não tem anime. Mas já lembrem, curtem, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Quem puder se torne membro também, compre pelo nosso link. E por último, siga nossas redes sociais, onde marcamos os encontros de inscritos, onde vocês têm a chance de segurar na espada do taco. Algumas pessoas, inclusive o Pedro, já seguraram na espada do taco e parece que gostaram. Então você também terá essa chance. Roda a vinheta e vamos para esse vídeo. E lembre-se, segura a mão, a menos que seja para dar like. Aí você pode deixar ela soltinha. Bora lá. Vamos começar com um que algumas pessoas falaram que faltou no último vídeo, que é Itadaki Seiki. Isso mesmo, o anime da nossa querida vampirinha ruiva, que é apaixonada por fluidos humanos. O nosso protagonista dessa história acaba por, pela primeira vez, receber uma carta de amor, e fica bem curioso para saber quem a enviou a ele. Quando ele chega no local, ele se depara com a bela garota ruiva, e pouco tempo depois de uma conversa, ela revela ser uma sucubus, que inicialmente tenta sugar o sangue dele para poder se alimentar, entretanto não dá certo, ela acaba achando o gosto do sangue horroroso. Daí o protagonista oferece a ela outras coisas para poder se alimentar. Aí você já sabe, né, onde isso vai dar, e acaba que eles começam um relacionamento e o nosso protagonista avança para a fase adulta. Esse então ficou bem famoso entre a comunidade, principalmente por causa da protagonista, que é uma garota que ficou extremamente conhecida, até mesmo que não acompanha muita obra, já vi pelo menos alguma imagem, alguma figurinha dessa personagem. Eu mesmo já utilizei algumas no WhatsApp. Então, provavelmente você já viu ela em algum momento, uma figurinha um pouco mais engraçada, uma cara mais de sapeca, você já viu, tenho certeza disso. E essa obra contém 2 episódios, o episódio principal e um episódio especial. O episódio consiste em relações com o protagonista e mais à frente com outros garotos da escola também. Mas é dito explicitamente que ela prefere o protagonista e as pessoas ela não se interessa tanto. Mas ainda assim, acaba que ela tenta e vê que realmente não gosta de outros caras, só do nosso próprio. Como eu falei, só tem apenas 2 episódios e foi lançado no ano de 2017 pelo estúdio Pashmina. Eu não vou saber falar de esse nome, tá aí na tela, mas é um nome bem difícil mesmo. E até hoje eu acho que é bem reconhecido, acho que o pessoal não esquece e tem pessoas que até hoje esperam o próximo episódio. Eu gostaria também, seria bem interessante um episódio com um time skip, muitos anos depois, seria muito interessante isso, ver como evoluiu a reação dos personagens. E se a garota acabou por se envolver com outros caras durante sua transição para a vida adulta. Afinal, durante o episódio, ela ainda é adolescente até o final. Vamos agora pro próximo, gente, Heartwork. Lançado também no ano de 2017 pelo estúdio Archive, Heartwork conta a história principalmente de uma arma que vai meio que escolhendo o seu portador. E um deles vem a ser o nosso protagonista, que sem querer acaba por encontrar a arma e acaba se tornando um novo portador dela. Ele, durante o primeiro episódio, acaba por ter relacionamento com a parceira do antigo portador da arma. E assim começa a nossa história. O Rentão tem 3 episódios e em cada um ele se relaciona com garotas diferentes. O segundo tem até uma parte um pouco mais trágica, onde o personagem aparentemente morre, só que depois ele volta no terceiro episódio. Então não entendi muito bem como funciona a lógica dessa obra. Não sei se por causa da arma ele sobreviveu, ou se é só meio que uma outra rota, onde cada episódio acontecer uma coisa diferente. Mas acho que o que mais se encaixa é os 2 primeiros serem canônicos e o terceiro ter uma rota paralela. No primeiro episódio, como eu falei, ele tem relacionamento com a parceira do antigo portador da arma, e já no segundo episódio ele tem relacionamento com suas colegas de escola. No segundo até uma parte mais trágica, onde ele sem querer acaba tendo a arma descoberta e ele acaba por jogar a culpa para outra pessoa e essa pessoa pega a arma e começa a matar algumas pessoas na escola e usa a arma para tentar forçar as alunas a ter alguma coisa com ele antes dele ser preso. Ao final desse episódio ele mata o protagonista e acaba por ser alvejado por tiros também. Vocês veem que esse aí é pesado também. Bastante violência nos 3 episódios que se passam nessa obra. Aí, no segundo episódio, ele se envolve com 2 de suas colegas específicas, uma inclusive gostava muito dele. E no terceiro episódio, eu não vou me lembrar exatamente com que ele se envolve, mas se eu não me engano é uma parente dele. Não lembro se é tia, alguma coisa assim. E também com uma professora. E pelo que me recordo, no final ele mata essa professora, inclusive. Ainda em 2017, dessa vez uma que lançou pouco tempo após o meu aniversário, vamos falar de Lingerie Office, feito pelos estúdios Green Bunny
e Technology Digital. Lingerie's Office conta a história de um sujeito que está investigando uma empresa de lingerie e descobre que tem alguma coisa estranha por trás dessa empresa, a qual ele futuramente irá se tornar o chefe. Mas inicialmente ele tem que descobrir quem está armando por cima para um jogo sujo por trás da empresa. E ele vai fazendo isso ao mesmo tempo que vai conquistando garotas que ele se interessa pela empresa. A primeira é uma que era forçada a trabalhar com o que ela não queria para poder pagar a cirurgia de sua avó. E após o protagonista descobrir tudo isso, ele não só ajuda ela a pagar o tratamento, como a libera dessa escravidão que ela estava sofrendo. E após isso, ela se interessa por ele e ela vem a ser a primeira garota a quem o protagonista se relaciona. Esse, assim como Heartwork, também tem 3 episódios e em cada um ele vai conquistando uma garota diferente de um setor diferente da empresa. A minha favorita é do episódio 2, que é uma do setor de, se eu não me engano, de tecnologia da empresa. Que ela, infelizmente, se frustra ao ver que aquele que foi o mentor dela quando ela começou a empresa está envolvido nesse problema da empresa. Aí, após ver isso, ela se entrega um pouco mais ao protagonista. Já no 3º episódio, ele vem se relacionar com uma que foi a mais difícil de levar pro lado dele, mas depois, quando ela vê que vale mais a pena ser do lado dele e não de quem ela estava, ela acaba mudando de lado do protagonista e acaba por levar a ele os documentos que ele precisava para provar a corrupção pela empresa, e assim assumindo o cargo-chefe. E vai lembrar, ao final do episódio, durante o episódio 3, quase que o protagonista é demitido. E por causa disso, ele acaba por se envolver até mesmo com a secretária, que das 4 que aparecem nessa obra, era mais apaixonada por ele desde o início. E acaba que ele se envolve com ela e depois ela se torna uma das suas amantes pela empresa. Agora, indo para o último rentão de 2017, vamos falar de Amane. Também feito pelo estúdio Pashmina, essa história conta a vida de um protagonista que tinha um melhor amigo, a qual ele vivia jogando videogame juntos. Certo dia, quando ele visita a casa desse seu amigo, ele por acidente vê a mãe dele utilizando o banheiro. Assim, quando seu amigo se distrai, a mãe de seu amigo acaba por se aproveitar um pouco do garoto e os dois começam um caso secreto. Esse daqui da lista, eu acho que é o único que tem apenas um episódio, e infelizmente nunca mais saiu mais nada dele. Infelizmente ficou triste, afinal é uma história bem bonitinha dos dois juntos. E também com esse segredo, né? Afinal ele estava se relacionando com a mãe do melhor amigo. Aí fica naquela, será que ele seria um verdadeiro amigo por esconder isso dele? Ou será que era melhor assim pro amigo não ficar com raiva tanto do amigo quanto da mãe? Escreva nos comentários o que você acha que seria melhor. Aí esse tem apenas um episódio, tristemente, mas são boas as cenas com a mãe do amigo dele, apesar de ser um hentai bem curto. Eu acho que podia ser maiorzinho, ter um pouco mais de tempo de tela, mas acho que eles fizeram isso mais pra tentar ganhar alguma coisa. Mas, infelizmente, o projeto morreu, nunca mais saiu nada dele. Então, infelizmente, não tem muito o que se falar. Chegando ao último rentão da lista de hoje, vamos para um que é a adaptação de um manhwa. Estamos falando de Arisugawa Rente. Ren Arisugawa é um jovem bem famoso na TV e que ele tem um primo que o admira bastante pelo seu sucesso. Certo dia, seu primo descobre que ele não é um garoto, e sim uma menina, e acaba por seu primo se apaixonar pela sua, na verdade, prima. Ele, assim, acaba por dar em cima de Ren, e Ren não resiste aos avanços de seu primo, e os dois começam um caso. Esse aqui eu acho que da lista aqui é o mais longo, tem 8 episódios até o momento, pelo que eu me recordo, e está em lançamento ainda. Afinal, tem muita coisa do mangá para se ler. Eu recomendo até quem puder ler, mas a animação é melhor no quesito assim de não ter censura. O manhwa, pelas leis, ele é todo censurado, infelizmente. Aí fizeram esse anime que simplesmente chegou para vingar, tirando toda a censura que ele pôde. Então, quem puder, comece pelo anime. Se for para o manhwa, saiba que você vai ver tudo censurado. Indo agora para a nossa menção rosa, vamos para um mangá que podia muito bem ser um rentão, mas não sei porque até hoje não saiu. Logicamente, também sem censura. Vamos falar de Candy House. Em Candy House, acompanhamos a vida do nosso protagonista, que é sempre cuidado pela sua amiga de infância, que é alguns anos mais velha que ele. O seu pai trabalha viajando, e sua mãe, se eu não me engano, já é falecida. Então, conforme ele vai envelhecendo, ele vai criando sentimentos por sua amiga e sua amiga por ele. E quando ele se forma no ensino médio, na verdade acho que não chega a se formar, mas quando ele entra oficialmente pro ensino médio, ele acaba por começar um relacionamento amoroso com sua amiga. E não só com ela, com outras garotas que vão aparecendo ao decorrer dos capítulos também. Até mesmo uma antiga amante de seu pai. Esse aqui eu fico extremamente triste por não ter recebido uma animação, afinal vários rentões que não são nem um pouco bons, são sem emoção, ou simplesmente a história é ruim, ganham até mesmo 2, 3, 4 episódios um seguido do outro, e mangás que dariam boas histórias, infelizmente não saem. Esse aqui é um caso desses, então por isso que eu faço questão de trazer ele aqui hoje. Bem, gente, era isso, espero que vocês tenham gostado.
Eu fico triste por esse vídeo de ringtone dar boas views até, mas infelizmente não serem monetizados, mas eu ainda assim faço que eu sei que vocês curtem. Então, deem bastante like para ajudar pelo menos a impulsionar esse vídeo e mais pessoas que conhecerem o canal. Vou ficando por aqui, obrigado a todos e bom dia. Aqui ao lado vai estar passando o membro do canal, valeu membros, vocês são lindões e tchau!